E aí, gente, tudo bem? Antes de eu começar a pegar minha colinha aqui para falar com vocês, eu queria lembrar vocês que sexta-feira é o Dia Internacional da Mulher e eu queria que vocês dessem uma salva de palmas a todas as mulheres que estão aqui presentes no auditório. Aí, gente, aí. Obrigado, gente. Tá bom, gente? Bem, então que vocês sejam bem-vindos. Essa é a segunda Mostra Científica e Cultural Agroalimentar, né, MOCA. O tema da palestra de hoje, ele baseia-se na saúde da mulher negra, assunto de extrema importância socioeconômica no atual Brasil, no qual existe um alto índice de desigualdade social que deriva de uma sociedade estruturalmente racista, refletindo na saúde pública, na educação, na alimentação e nas relações interpessoais de toda a sociedade brasileira. É imprescindível destacar que o tema não é voltado apenas para a comunidade negra, e sim a toda a população, visando promover maior conscientização e acesso à saúde, educação, alimentação e melhora nas relações interpessoais dentro da sociedade brasileira. A proposta dessa mesa redonda se baseia na discussão do acesso à saúde e à educação no Brasil, abordando a sua função na formação integral do estudante da educação básica. Pautando-se sempre nos saberes empíricos científicos, o objetivo do evento é contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no país por meio da realização de ações que promovam a constituição de um espaço permanente de debate e troca de experiências, a valorização e a divulgação do conhecimento científico oriundo, tanto de estudos e pesquisas acadêmicas, quanto dos saberes e fazeres do povo originários de uma comunidade tradicional. A equidade étnico-racial e de gênero e a sensibilização e conscientização de estudantes profissionais da educação básica e da comunidade em geral. Pensando nisso, contaremos com a participação de Fernanda Costa Nogueira, coordenadora e psicóloga de CRAM, no DICRAM ou CRAM, né, não sei como é que se pronuncia devidamente correto, né? Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e a Ana Paula Ferreira, coordenadora das Casas da Mulher Paulista em Barretos, pedagoga e historiadora, membro do Movimento Negro de Barretos, articuladora e ativista social da comunidade negra barretense. Agradecemos imensamente a presença das nossas incríveis palestrantes e das instituições Centro de Referência de Atendimento à Mulher e Casa da Mulher Paulista em Barretos, aos convidados e a disponibilidade de todos que compareceram a este evento. E agora eu queria passar a minha fala para a Maria Júlia. Só alguns recados, tá, gente? A dinâmica consiste em um momento com a fala das participantes e em seguida as perguntas serão recolhidas pela equipe. Quem tiver perguntas é só levantar a mão que a equipe vai recolher, e a pesquisa de satisfação que vocês receberam na entrada tem que ser devolvida na saída. De acordo com o regimento interno, é proibido o uso de celulares e fones de ouvido, e os professores estarão atentos para retirar se necessário. Assim, pedimos para deixar os dispositivos no silencioso. Aproveitem o evento. E agora, queria convidar, né, a Ana Paula e... Fernanda. E a Ana Paula e a Fernanda a subirem aqui. Desculpa, Fernanda. Bem, prazer enorme estar aqui com vocês. Nesse dia aqui tão importante, uma extrema responsabilidade também do tema que vai ser abordado e que é tão importante, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência no CRAM. Alguém já ouviu falar do CRAM? Não?
Ai, que bom, adoro quando a gente nunca ouviu falar que temos outras agora que outros atores, outras pessoas vão saber, né? O CRAM é um Centro de Referência Atendimento à Mulher. Ele é um equipamento público gratuito para todas as mulheres vítimas de violência. Ele faz o atendimento psicológico, né, jurídico e social de mulheres vítimas de violência. Então é um equipamento, né, voltado para essas questões. É um pouquinho que eu vou trazer de reflexões hoje aqui. Atrás de mim, né, da minha fala, são as falas das mulheres que eu atendo. Atrás, o que eu vou trazer são as histórias, o que eu ouço, e esse recorte da mulher negra é o que eu vou tentar trazer. Como o tema é saúde, a gente vai passar um pouquinho por essa questão de saúde mental da mulher negra, mas pelo viés da violência, né? A Ana, minha colega, ela vai trazer mais dados depois, né, especificamente da questão da saúde, mas eu vou trazer esse recorte para vocês. Tem como colocar a apresentação? Só para a gente já iniciando um pouquinho. Tá certo? Isso. Então é esse o recorte. Para falar um pouquinho também do atendimento do CRAM, antes de iniciar a apresentação com essa questão, né, da mulher negra, dos atendimentos do CRAM voltados, né, com essa perspectiva da mulher negra que a gente atende, que eu vou falar um pouquinho, é importante a gente, às vezes, desmistificar, porque quando a gente fala do atendimento, a gente fala de uma mulher vítima de violência, o que a gente fala, né? Se uma mulher chega para vocês e fala, eu estou sofrendo violência, o que a gente fala para ela? Procurar a polícia? Procura a polícia, vamos denunciar, vamos na delegacia. E para algumas, quando a gente fala isso, existe o medo, elas recuam e aí elas não fazem nada, porque elas não se veem como parte, né, de pisando numa delegacia, como a gente ouviu falar, elas, não, mas eu nunca me imaginei pisando numa delegacia. Então o CRAM, ele é porta de entrada para aquelas também que têm medo de procurar a polícia. Então a gente fala que a gente é porta de entrada para aquelas que sofrem uma relação abusiva, para aquelas que têm medo. É óbvio que a gente vai, né, trabalhando essas questões dentro do atendimento, mas tem grande parte que rompe com o agressor, com a relação abusiva, sem também ter que passar pela delegacia. Então isso é importante como um dado para aquelas mulheres, né, que queiram entrar, né, enfim. Então a gente trabalha nessa perspectiva também de saber que essa mulher sofre violências e que essas violências não é só da ordem, né, de algumas coisas, como a gente vê, existem questões sociais, existe o racismo, existe a desigualdade social, existe um monte de outras coisas, né, quando a gente vai trabalhando. A questão do patriarcado, de como ela se vê como mulher, essas opressões que ela sofre como violência, tem muito dessas raízes da sociedade. Então é isso que nós vamos falar. Mas eu vou começar o debate um pouco hoje, estimulando vocês a pensarem um pouquinho. E aí eu vou começar trazendo alguns dados. Então pode passar. É a pergunta que a gente vai trazer hoje, né, de qual mulher a gente está falando. A gente está falando do debate da mulher negra, e aí eu vou trazer uma pesquisa agora, que foi feita no ano passado, do Fórum, né, Brasileiro de Segurança Pública, encomendado pelo Datafolha, sobre violência no Brasil inteiro, né, das mulheres vítimas, né, como é que era esse perfil dessa mulher vítima de violência. E aí, quando eu falo para vocês, a primeira, pode passar, fazendo favor, a primeira pergunta que vem, né, dessa pesquisa, e foi a pergunta que eles fizeram: quem são essas mulheres? Quem que a gente pode imaginar? Como é que é o perfil delas? Né? Como é que seria essa mulher? Como? Dona de casa, não trabalha, mulheres negras, mulheres brancas, tem filhos, não tem? E é isso que a gente vai ver. Então, o primeiro dado, pode passar, 65% negra, pode ir passando, o restante também. Brancas, isso, até 50%, 57% delas tinham filho, e 50% estão na faixa etária dessa, muitas que vocês estão, né, mulheres jovens, grande parte tem esse perfil. Então daí a gente já começa a nossa reflexão hoje, que grande parte dessas mulheres que sofrem violência, 65% são negras. E aí diz muito para a gente refletir sobre a questão da violência na mulher negra hoje no país. Por que está incidindo mais sobre ela, né? Pode passando, por favor. E o agressor? Essa é uma grande questão. Se a gente for pensar o agressor, quem que vocês acham que é? Olha, todo mundo responde. E se eu falar que não é? Não, a filha também. Pela primeira vez na história, né, dessa pesquisa, pela primeira vez apareceu um dado que não apareceu em nenhuma outra pesquisa. Sabe quem que é? Pode passar.
O ex-companheiro é o principal agressor. O que significa isso, será? Que a gente está tendo uma mudança aí de cultura, talvez, né? Então, 31% é o ex-companheiro, 26% só é o atual namorado, só 26%. Aí o restante vão entrar nesses outros perfis que a gente está dizendo. Então, olha que interessante esse dado. Aí parece que tem alguma coisa aí, não parece? Se elas estão denunciando mais o ex, é aquilo que a gente ouve muitas vezes, né? O cara que não aceita o término da relação, que vai ameaçar a vida dela, que vai perseguir, que vai ver se ela está no outro relacionamento ou não. E na prática do CRAM é isso que a gente observa mesmo. Grande parte dos atendimentos que a gente tem são mulheres que estão recomeçando a vida, né, com os ex, e o ex, de repente, não permite. Então, esse é um outro dado. E pra gente, a terceira pergunta, eu escolhi 3, tinham várias, que eu vou trazer para vocês, que é a outra questão. O que as vítimas fizeram depois do episódio mais grave de violência? Saiu de casa? Qual? Qual? Denunciou, não é? Ficou em casa, enfim. Aí que é interessante também, olha o que a gente vai poder fazer essa análise. Então, vamos imaginar que essa pergunta foi feita para elas, assim, olha, no episódio mais grave que você sofreu violência, o que você fez na sua história? Não precisa ser o mais recente, na sua história. Às vezes eu sofri várias violências. O que você fez no episódio mais grave? Pode passar, fazendo favor. 45% não fez nada. Olha que interessante. Pode passar. Pode passar o outro também. Isso. 45% não fez nada, 17% procuraram a ajuda da família, 15% denunciaram e o último, que eu acho que é 4%, pode passar, ligou para a PM. Então, olha só que interessante esse dado para a gente. Significa, se a gente for olhar tudo isso, né, que a gente está falando aqui hoje, que a maior parte, né, não está denunciando, mas a gente vê o agressor como um principal responsável. Então, pode ser, né, a gente pode refletir algumas coisas, que as mulheres estão procurando mais denunciar, procurando mais, mas na história pregressa atrás, ela não se tinha o costume de denunciar o agressor, não se tinha o costume de botar a boca, enfim. Talvez exista aí uma mudança cultural, né, na questão da denúncia, na questão de falar, do silenciamento que a gente teve exposta por muitos anos, né? E aí é interessante a gente ver que, olha só 15% fez a denúncia na DDM. E o que leva a gente a crer, né, também lá pelo CRAM, que existem, né, se a gente for pensar esse dado como um dado nacional e pensar na realidade de Barretos, que talvez existam, e aqui talvez entre a gente pode ter essas mulheres também, a gente não sabe, que estão silenciadas e que não estão procurando ajuda, ou estão procurando ajuda no lugar errado, porque a família pode ser um ambiente acolhedor, mas o que a gente vê na prática do CRAM, que nem sempre é, às vezes é um ambiente hostil também, tem famílias que não apoiam. Então é isso, aí pode passar, fazendo favor, pode passando mais, que eu acho que tá isso. E aí eu resolvi fazer uma relação com o nosso atendimento. Né? Então, e na nossa realidade do CRAM? Aí o que a gente fez de alguns dados, a gente atendeu quase 1.100 atendimentos e 143 mulheres referenciadas, né? Mais de 1.000 atendimentos no ano passado. Só que o nosso dado está abaixo da média nacional, está 49%, que fez a gente também pensar algumas coisas, né? Por que será que a gente não tem tantas mulheres negras quanto o índice nacional? Será que elas não estão chegando, não estão acessando equipamento? Né? Ou será que a mulher negra em Barretos sofre menos violência do que no âmbito nacional? Enfim, não dá para a gente pensar, mas são questões para a gente imaginar. Mas o que a gente pode dizer é que o perfil dessas mulheres que a gente atende são mulheres que estão na informalidade, são mulheres que vivem uma situação de vulnerabilidade, com uma dificuldade de inserção no mercado, e a gente fala assim, ela não insere, ela não está no mercado porque não tem escolaridade ou alguma coisa assim, mas muitas vezes é o próprio sistema, né, do poder público. Ela conseguiu um emprego, mas tem que buscar o filho na creche 4 horas da tarde, não tem vaga, né, ou não conseguiu vaga na escola ainda, então ela não pode trabalhar, enfim. Tem esses condicionantes. E tem também essa outra questão do território, que é muito importante. Dá para a gente falar que a mulher negra é igual em qualquer lugar dessa cidade? Né? A violência é igual para uma mulher da periferia, para uma mulher lá de um bairro? Dá para a gente dizer que essa violência incide sobre essas mulheres da mesma forma? Não dá. Por que não dá?
E aí eu vou trazer outra realidade do tempo que eu trabalhava no CRAS, que era muito comum elas dizerem o seguinte, né, lá no pessoal do Luiz Espina, né, eu trabalhei no território lá há muito tempo, e era como elas falarem assim, no currículo elas tinham que mentir, colocar um outro endereço de um outro bairro, porque sabia se colocasse lá no Luiz Espina, muito provavelmente elas sofreriam preconceito, né, porque quem mora no Espina é bandido, é traficante, e aí sendo uma mulher negra seria mais hostilizada ainda, então elas mentiam, colocavam outro bairro, porque a chance delas serem contratadas seria bem menor. Outra questão, quando a gente fala de território, que a gente tem que olhar, é a questão de como elas estão mais sujeitas à violência mesmo. Inclusive a violência pelo Estado, né? A Cristiane, nossa colega, não está aqui hoje, né? Mas foi uma das nossas colegas que sofreu violência aí, policial, mas como elas também falavam para a gente, na época que eu trabalhava no CRAS, de como a abordagem policial chegava na casa e tratava com hostilidade ou agredia essas mulheres, culpabilizando por ser a mãe de bandido, e agredia verbalmente, né, enfim, com palavras horríveis para elas, como culpabilizando pela pobreza, pela situação que elas encontravam. E quem sabe aí também uma questão do racismo, né, nessas abordagens. Será que essa abordagem é a mesma em outros lugares, né? Se é tratada da mesma forma se fosse outra mulher? Enfim, são questões que a gente pensa quando a gente olha no trabalho, que a violência talvez incida com muito mais perversidade para a mulher negra. E eu não estou dizendo que também estou fazendo só esse recorte, que talvez é uma questão coletiva, mas é óbvio que em alguns momentos do CRAN a gente atende, por exemplo, no momento a gente está atendendo uma mulher branca, de classe média, que hoje atualmente talvez tenha muito mais risco do que outras. Mas a gente está falando aqui de um coletivo, né? Está falando de uma leitura coletiva. Pode passar, fazendo favor. E é isso que a gente falou, né? Que não cabe todas as mulheres, a gente tem que olhar esse prisma dessa violência, não dá para eu dizer assim, né? Quando a gente vê na internet, vê muitas quando a gente ouve no Instagram, essa coisa assim, né? Do tipo, ela não larga o companheiro porque ela é dependente emocionalmente, ou porque ela é dependente financeiramente, não é isso que a gente ouve? E talvez eu tomo um pouco de cuidado quando eu ouço um pouco isso, porque não dá pra gente, porque a gente coloca como se fosse numa mesma caixinha todo mundo. Será que é só dependência emocional, que essa mulher não sai dessa relação? Será que é só financeiro? O financeiro a gente vai ver que ele é muito pequeno na nossa realidade, assim, nem sempre isso acontece, né? Enfim, então talvez a dependência emocional ela não explique a dificuldade dessa mulher sair da relação. Por que ela volta sempre com o companheiro? Tem umas questões multifatoriais, complexas. Tem um homem, a dificuldade de ser amada, às vezes a mulher negra se vê com essa dificuldade, ela sofreu racismo, aí chega um cara como um salvador desse amor e ela se vincula rápido. Tem a questão da opressão, do machismo, do poder, de idealização da família. Eu imaginei tanto ter uma família, agora eu vou sair, como é que eu vou recomeçar? De não se ver como uma mulher potente, recomeçando a vida. São inúmeros os fatores, né? Eu vou trazer no próximo agora 2 casos, que aí talvez isso vai ficar mais claro como que o racismo às vezes pode incidir também sobre essa questão, né, da violência. Então, não dá pra gente falar assim, ela não sai porque ela é dependente. Depende de qual mulher, né, a gente está falando. Pode passar. Eu trouxe uma frase, né, da Carolina Maria de Jesus, uma grande poetisa negra, aí, que talvez só para a gente falar sobre como essa relação do racismo e da violência está presente. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta e interesseiro, mas trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia, são rudes e trapaceiros. O que eu acho que essa frase vai dizer um pouco? 2 casos que eu vou tentar trazer aqui que explica bem essa relação, né? Um dos casos que eu atendi é de uma mulher negra, já por volta de seus 50 anos, mais ou menos, procurou o CRAN para tentar vencer essa relação, né, de violência com o companheiro, alcoólatra, enfim, algo mais complexo. Só que na história pregressa dela, ela foi como criança doada para uma família, né? A princípio, para a família teria mais condições, né, para cuidar dela. E aí não é isso que acontece, a gente sabe bem como é que é o enredo, né? Ela vira empregada, não posso dividir o refrigerante, ela falava, existia o que ela comia, o que a família comia, o Danone não era para ela, era para a família. E aí ela foi passando de casa em casa, sempre servindo, sempre nessa relação de cuidar, de silenciar, de falar pouco, de ouvir mais, né? Ela foi trazendo isso no atendimento. E aí, qual é a questão da dificuldade de rompimento da relação? Essa.
como é que eu vou fazer? Porque eu tenho a necessidade de cuidar, né? Tenho a necessidade de servir. Foi essa forma que ela foi apresentada no mundo. Então, o racismo faz parte dessa dificuldade de romper a violência. Porque como é que eu vou criar outras ferramentas para entender que eu sou potente, que eu posso... Então, esse é um detalhe que a gente tem que pensar, né? Que o racismo, quando ele atravessa a violência, essa questão, ele é forte, né? Eu tenho que trabalhar e a percepção e a consciência de que isso me machucou e talvez isso esteja interferindo para eu sair, né? Hoje, né? Ela tinha um marido branco que a família não aceitava, então eu tenho que ter consciência dessa estrutura perversa, porque isso interfere na minha saída. E de um outro caso que eu acho importante trazer também, que agora, recente, né? Eu não entro em detalhes para não dar gatilhos também, porque a gente sabe, não gosta muito de falar dos detalhes da situação, mas de uma mulher também que é casada com um companheiro e ele fez falas racistas e ela começou a duvidar da identidade dela. Para ponto de dizer assim, agora eu estou duvidando que eu sou bonita, eu acho que ele me escolheu porque não tinha alguém melhor, né? Se comparando com outras mulheres. Enfim, então são falas perversas e cruéis que atravessam. Então é isso, né? Quando a Carolina Maria fala, trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia, né? Principalmente nesse primeiro caso, né? Dessa mulher que foi, vem cá que eu vou te dar uma condição melhor de vida e vira empregada doméstica, como isso tem de violento também, né? Pode passar. Pode passando, Wes. Pode passando todas, mais um. E aí, o que eu ia trazer acho que para você, como agora uma esperança, a gente falou de algo mais pesado, mas como algo para inspirar, para a gente ter esperança, né? De que forma que a gente sai disso, então, né? Que sopro de vida que vem aí nessas questões de violência. Parte do que a gente trabalha no CRAM é entender essas opressões que a gente sente, né? Passou pela vida, mas não cristalizar. Eu sou maior do que a violência que eu sofri. E aí a gente precisa criar espaços, né, de afeto. Então, criar outras possibilidades. Eu gosto muito da Bell Hooks, eu não sei se vocês já leram, né? Ela tem um livro famoso, Tudo sobre o Amor, e ela fala uma coisa importante, que é algo que a gente trabalha também dentro do CRAM. A gente, como mulher, né, a gente tem uma tendência, culturalmente como a gente foi criada também, de depositar muito, né, da nossa vida, da nossa identidade, muito no companheiro. E aí a gente vira a identidade de casamento, de filhos e tal. E aí o que ela fala é que a gente precisa criar outras formas de amor, que não seja só o par romântico, né? Ela usa esse termo, não só o par romântico. Ela fala do amor como ética de vida. O que seria isso? Criar espaços em que a gente vai achar afeto em outros lugares que não o relacionamento. E isso a gente tenta fazer, né, no CRAM. Então aqui, por exemplo, é um espaço que a gente está aprendendo, um espaço de conhecimento, um espaço de afeto, um espaço de amizade, um espaço de aprendizagem, outros lugares de repertório da minha vida em que o relacionamento ele não vai ser aquela pedra importante que eu não consiga sair. Quais outros repertórios a gente tem? Quais outros lugares de amor eu posso criar na minha vida, né? De conexão com outras pessoas. Isso também a gente vai trabalhando. A gente também tem lugares coletivos, a gente tem espaço na Casa da Mulher, né, que a Ana Paula está ali, que a gente cria esses espaços de afeto, né, Ana? Então, a gente se fortalece também no coletivo, né, vai criando outros repertórios. Pode passar. Vou deixar algumas reflexões para que vocês também possam refletir, porque na prática do nosso trabalho, quando a gente fala violência contra a mulher, todo mundo se sensibiliza, todo mundo leva essa bandeira, mas na prática mesmo, quando uma mulher rompe, e a gente acha que é assim, ela rompeu, ela fez a denúncia, pronto, não é assim que a gente imagina? Acabou, não é assim que a gente pensa? Ela resolveu a questão, e na verdade só inicia às vezes na denúncia. Para aquelas mulheres que denunciaram, é só o início de um processo de luta, né? Ali que começa a dor de entender todo o caminho. E aí quando a gente procura, e muitas vezes essas mulheres não têm onde ir, não têm onde ficar, estão sozinhas com os filhos, são de comunidades rurais que estavam isoladas, ou são de outros estados, a gente precisa, às vezes, ver quais as famílias, a família que ela tem de referência. Quando a gente procura, a gente se vê muito sozinha, e elas também, né? Então, o que eu vejo é que na prática não existe tão forte essa rede de pessoas, né, acolhendo e dando apoio, não julgando, né? A gente vê muito mais desistir de você, já falei quantas vezes, não quero mais saber, se vira, enfim, muito mais gente julgando, a gente
fazer, enfim. Será que consigo perceber os motivos pelos quais uma mulher tem dificuldade de romper com a violência? Ou acuso ela de ser frágil, dependente, vulnerável, sem entender, né, as condições que ela está exposta? Eu tenho realizado ações julgadoras que culpabilizam a mulher? Ou tento compreender que mulheres são múltiplas, que estão em diferentes realidades, que a violência não possui um rosto, uma forma que é válida para todas? E por último, reproduzo práticas que segregam, que são opressoras, que reforçam as mulheres somente no lugar do lar, do cuidado, da submissão? Por que eu pus essa última? Que é aquela frase que a gente ouve bem também, né? Quando a mulher tenta romper, você fala, mas você conversa mais com ele está nervoso, né? Tenta mais, você vai abrir mão do seu casamento para ficar sozinha, você vai jogar fora essa vida? Quer dizer, a gente está muito no espaço do lar ainda, a gente muitas vezes é medido o nosso valor pelo quão bem a gente limpa uma casa, quanto cuida de uma família e dos filhos. Então é isso daí, no espaço privado do lar. A gente não está talvez acostumado com a mulher que se posiciona, que fala, né, e que quer romper e vai gritar e vai dizer que não aceita, né, sofrer agressão. Então, para a gente fazer uma reflexão, será que a gente está acolhendo essas mulheres que estão tendo voz? Ou a gente, né, de repente está querendo que ela fique no lugar de silenciada? Né? Então, eu vejo um desamparo grande também dessas mulheres. Quando a pesquisa me fez pensar, né, quando a gente voltando lá na pesquisa, que esse negócio de o ex-companheiro ser o principal agressor tem um dado importante aí. Eu acho que talvez a gente está num processo de mudança, de que as mulheres estão falando mais, as mulheres estão denunciando, mas talvez a estrutura da sociedade não esteja mudando. E o que é de extremo desamparo para elas, que quando elas estão recomeçando a vida, estão se vendo sozinhas, com a estrutura machista ali de família, de companheiro ainda presente. Então, é isso. Acho que a solução está um pouco nisso, da gente criar esse coletivo, essa rede de mulheres, de homens, que vão dar a mão e vão ser afeto na hora que a gente mais precisar, né? E vou fechando já, porque já passei do meu horário. Vou trazer uma poesia de uma escritora da geração de vocês, a Riane Leão, acho que muitos conhecem, e ela fala uma coisa linda, assim, disso tudo que a gente está falando. Qual o seu medo? Toda vez que a pergunta vem, a maioria de nós diz que teme ficar sozinha. Me preocupa esses assombros que temos de nós mesmas e como nos foi ensinado que não podemos caminhar. E como a pior da solidão é estar cercada de pessoas que não nos compreendem, mas preferimos manter assim. O meu maior medo é viver a vida inteira sem quebrar essas correntes. Então, é isso. Pode passar o outro, deixar os nossos contatos, né? A gente tem ali o Disque 100, para quem não quer se identificar, a DDM e o CRAM, né? Para essa rede de apoio. Então, é isso, pessoal. Fiquei feliz de falar com vocês. Estou aí à disposição. Muito obrigada, tá? Meu nome é Ana Paula, sou uma mulher negra, professora, pedagoga, historiadora, sou uma das lideranças ativistas, né, sociais do Movimento Negro em Barretos. O que mais? Acho que é isso. Bom, por apresentação é isso. E também estou fazendo parte da coordenação da organização do Fórum da Saúde da População Negra, mais ou menos em agosto ou julho, que vai estar acontecendo, setembro. E aí eu agradeço ao convite da Silvia, da Iracimara também, por estar aqui. Parabéns aos meninos da organização do evento. O evento está muito bem organizado. É uma honra eu estar aqui também. E agradeço imensamente o convite, que eu sou egressa. Eu sou da primeira turma daqui do curso de eventos, né, que não tem mais. Nós que inauguramos o instituto, que recebemos o governador, então tem uma história, né? Meu filho, ele também formou técnico em informática aqui o ano passado. Esse ano ele passou na licenciatura em Química, então ele está já cursando Química. Tem o caçula também que está aqui junto com a gente, né, que faz informática. Então, a gente tem uma história no Instituto. E como mulher negra, né, eu também não deixei de passar alguns problemas
né, de preconceito, né, que na época, né, que agora, graças a Deus, mudou muito os professores, mudou muito a instituição. A instituição ela é acolhedora, né, para todos, e eu fico muito orgulhosa porque eu fiz o curso, mas não consegui obter o diploma, porque na época o coordenador do meu curso virou para mim e falou: você não vai se formar. E realmente eu não consegui, fiz o curso, mas não consegui a certificação por causa disso, por causa dessa fala. Mas hoje o meu filho, né, caçula, ele entrou na instituição pelas cotas. Então, para mim, é uma vitória, né? Porque quando o Instituto chegou em Barretos, a ideia das pessoas da sociedade é que era um curso elitista. Era só para pessoas que eram filhos de abastados da cidade, por ser um curso federal. Então, tem esse... por que eu estou falando todo esse contexto? Para vocês entenderem que hoje, né, quando vocês chegam aqui, a instituição ela é totalmente diferente, né? Ela modificou muito o pensamento devido aos professores, ao engajamento da gestão, né? Um evento como esse, né, como se diz, é louvável, ele é organizado por vocês, então é vocês que vão mudar o nosso mundo. E tudo isso que a Fernanda falou, né, levem como conhecimento e informação, porque vocês vão ajudar muito as suas mulheres que fazem parte da sua vida, sua mãe, sua tia, sua irmã, né, uma vizinha, porque esse conhecimento ele vai ajudar muito outras mulheres. Quando a gente fala em saúde da mulher negra, a gente pensa aqui em Barretos, deixa eu ver o dado certinho, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas em 2010 era de 38.092 pessoas. Hoje, atualmente, em 2023, foi o último censo, de 46.238 pessoas. Então, as pessoas elas aprenderam a entender que elas são pretas e pardas, né? Então, elas conseguiram respirar e falar: não, eu sou uma mulher preta, eu sou um menino preto, eu sou uma menina preta, eu sou uma criança preta, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher parda. Porque a gente aprendeu a galgar alguns passos. E a saúde da mulher negra, ela conta muito com isso. Por quê? Porque quando uma mulher preta morre, né, uma criança preta morre no parto, né, é uma vida que se vai. E falando da saúde da mulher negra, principalmente da violência obstétrica, né, da violência no atendimento, a gente tem que entender que quando uma criança morre, é pelo atendimento, pela precariedade do atendimento. Porque a gravidez ela não é nem doença, né, e ela também não é um problema de saúde. Então, quando uma criança morre ou uma mãe morre, é por falta de atendimento. E aí, o que se faz com esse atendimento? Jurema Werneck, que ela é uma médica, mestre em engenharia, né, e doutora em comunicação social, ela trouxe, né, esses dados junto com outros pesquisadores, principalmente no Rio de Janeiro. E dentro da questão do Rio de Janeiro, conseguiu-se perceber nacionalmente um problema grave na saúde da população negra, mas principalmente na saúde da mulher negra. Acho que é a Lúcia Souto, a deputada Lúcia Souto, ela começou a perceber os índices de mortalidade de bebês, né, nos hospitais do Rio de Janeiro como um todo. E o número era muito alto, muito grande. E ele se preocupou. E aí eles estabeleceram uma CPI, né, para se pedir para que, deixa eu ver só o nome dela certinho, a pesquisadora Maria do Carmo Leal, para que da Fiocruz, para que ela fizesse uma pesquisa para se entender o porquê que estavam morrendo tantas crianças, né, e tantas mães durante o parto. E aí, nesse levantamento,
foram saber quem são essas mulheres, né, quem são essas mulheres. E aí, quando fosse levantando os dados, a maioria dessas mulheres eram mulheres negras. A maioria das crianças que estavam morrendo eram crianças negras. E aí eles foram fazer um levantamento, o porquê. Porque, como eu falei no início, a morte de uma mãe ou de uma criança, né, de um bebê, ela é por causa do atendimento. E aí foram se levantando os dados, descobriram que a mulher, a mulher gestante, ela tem o direito a 7 acompanhamentos de ultrassom durante a sua gravidez. Para as mulheres negras, era ofertado apenas 1 dos 7 que ela tem como direito. Do levantamento também, do acompanhamento, nessa consulta, que olha o coração do bebê, né, que faz a audição, né, dos batimentos cardíacos, que faz a averiação da pressão arterial dessa mãe, eles não faziam. Né? E às vezes, na maioria das consultas, não era ofertado isso para a mulher. As orientações, né, que eram feitas para as gestantes, que eram feitas para as mulheres grávidas, a maioria dessas mulheres não recebiam. Então, muitas vezes elas não sabiam o que estava acontecendo, o que elas poderiam estar melhorando na sua saúde, ou quando ela vai procurar um posto de saúde, quando ela vai procurar um hospital, quando também ela entrava em trabalho de parto, ela às vezes era recusada a sua internação e mandava para casa. E aí, nesse meio tempo dela ter que voltar de novo para o hospital, havia complicações e acabava a mãe ou a criança falecendo, porque não era dada essa vaga de internação para essa mãe. E deixa eu ver, outras... E aí, dos dados desses fazer alguma pergunta? Dos dados, né, dessa investigação, foram feito levantamento de 15 mil partos. Desses 15 mil partos, mais de 70% das crianças eram negras. Né? Mais de 72 eram mães negras, que às vezes as mães faleciam e a criança ficava. E é eles se juntaram, todos os pesquisadores. Nós precisamos fazer uma política pública para a saúde da população negra. Né? E Jurema Werneck, junto com outros pesquisadores, entraram com um pedido em 2003. Eles conseguiram fazer com um decreto em 2009, e 2010 se tornou lei. Então, muitos de nós não sabemos que a saúde da população negra, ela é uma lei, né, que às vezes até algumas outras leis sobre saúde da mulher, ela só precisa de uma portaria, né, mas nesse caso da saúde da população negra, ela é uma lei de 2010, e até hoje a gente não tem efetividade, a gente não vê efetividade dentro do SUS, dentro da saúde pública ou dentro da saúde privada. Porque a gente ainda está falando em violência obstétrica, a gente ainda está falando em atendimento preconceituoso com pessoas. Vou contar um caso que passou comigo. Eu fiz esterectomia, uma época, em 2012, por aí. E eu fiz todos os procedimentos, né, fui para a mesa de cirurgia. Só que quando aplicaram anestesia em mim, a anestesia ela não foi, que é um também dos problemas dentro levantados dos dados, é que a mulher negra não recebe a mesma quantidade de anestesia que a mulher branca. Então, geralmente, ela recebe menos anestesia. E aí, o que pode acontecer? Você pode sentir a dor, né, na hora da operação, você pode acordar antes do tempo, né, e você está em estado catatônico, você não tem como falar. E aí você sente toda aquela dor, né, da cirurgia. Então, no meu caso, o que ocorreu foi isso. Eu não conseguia falar,
Mas eu estava ouvindo tudo que elas falavam e estava sentindo o corte da cirurgia. Só que aí elas começaram a falar algumas coisas, que eu não vou falar tudo, para não chocar, mas de uma delas, ela ainda virou para a outra e riu. Oh, não está parecendo uma porca em cima da maca? Aí ela falou assim, olha que ela ainda perdeu 6 quilos. E aí elas só perceberam que eu estava ouvindo o que elas falavam, porque as lágrimas começaram a descer do rosto. E aí ela falou, doutora. E aí a doutora falou, aplica, não lembro o que é, e eu apaguei. Aí não sei quanto tempo que demorou depois. A hora que eu acordei, estavam as 3 assim em cima de mim. Tá tudo bem? Você sabe quem que você é? Como é que você chama? As perguntas, que eu acho que ela deve ter dado uma dose boa de anestesia. E ficou com medo da reação depois. Aí ela pegou e falou assim, você lembra o que aconteceu na cirurgia? Eu olhei bem no olho dela e falei, eu lembro de tudo. Aí ela saiu igual os 3 patetas, quando sai batendo uma na outra, saiu correndo lá pra dentro. Aí daqui a pouco veio a médica. A médica me tratou a pão de ló. Depois da cirurgia, eu não tive nenhuma dor. Mas também saí com uma sacola de remédio gratuito, dado. E aí a gente entra na questão que Jurema Werneck fala, né? Por que você não reclamou? Né? E por que você não denunciou? Porque é aquele problema que existe na saúde. Ah, mas você foi atendida. Né? E você, só por ser atendida, já está bom. Por quê? Porque, infelizmente, para nós, a gente ainda acha que a saúde é um prêmio quando você é bem tratado ou quando você tem um atendimento. E que, na verdade, não. Né? Nós temos direitos que precisam ser vistos. Né? Precisamos entender que a saúde da população negra, os medicamentos também são diferentes, né, para serem usados. Eu, por exemplo, até tem uma amiga minha que ela assustou, ela falou, nossa, mas você toma 3 remédios para pressão arterial? Ela falou, eu falei assim, ela falou, nossa, nós tomamos só um e resolve. Eu falei, mas é por causa disso. Eu falei, a diferença de corpo, a diferença da nossa saúde, ela precisa, né, ter mais pesquisas, né, procurar ter outros medicamentos, que a gente não precisa tomar tanto medicamento, né, para você fazer o mesmo efeito, né, paralelo com as pessoas que não são negras. Temos também o problema da anemia falciforme. A gente sabe que o diabetes, a pressão alta, ele incide em maior risco de morte para a população negra. Então é um dos problemas, até eu ainda vou aqui em Barretos, a gente vai ver se a gente consegue fazer um fórum de articulação, né, da saúde, da articuladora da saúde da população negra daqui de Barretos com a DIG, né, que é regional do estado, para a gente trazer esses dados e as pessoas e vocês jovens, né, entender que existem essas diferenças e que vocês, quando optarem por faculdades, né, que tragam esses dados, que façam esse levantamento, que tenham esse olhar diferenciado. A gente procura falar sobre a saúde, porque a saúde ela interfere tanto no nosso financeiro, quanto no nosso desenvolvimento educacional, como na escola. Por que hoje em dia na escola se tem merenda? Né, uma merenda de boa qualidade? Porque, por causa de pesquisas que foram levantadas na educação, percebeu-se que a criança, com fome, ela não consegue ter concentração para estudar. Então, por isso que houve uma política, né, da educação que tivesse a merenda, que a criança pudesse estar bem alimentada para poder estudar. Então, para a gente ter objetivos, a gente precisa de pesquisas, né, porque a gente precisa de dados, precisa de levantamentos. Então, por não ter muitos estudos e pesquisas sobre a população negra, sobre a saúde da população negra, a gente tem dificuldades nesse levantamento desses dados. Então, a gente precisa fazer essa interseccionalidade com, né, os órgãos do CRAN, o CREAS,
a escola, na educação, para que a gente consiga construir uma base de dados sólida para a gente entender que a saúde da população negra, ela também ela é interferida pelo preconceito, pelo racismo, principalmente saúde mental. Né? Se a gente pensar na saúde da população de rua, se a gente pensar que a maioria da população de rua são pessoas negras, a saúde da população encarcerada, né, que é privada de liberdade, se a gente pensar que 70% da população, né, são homens e homens negros. Então, não sei se alguém está assistindo o BBB. Alguém viu né, toda a trajetória que o Davi, por exemplo, passou por ali dentro do BBB? Uns sei que concordam, os outros acham que não, uns acham que ele foi exagerado. Só que a gente tem que entender que tudo tem aquela gota d'água. Né? Quando você vem passando 50 dias, uma pressão social, né, aquela pressão na sua dinâmica, na sua convivência, uma hora você estoura. E às vezes pode ser igual quando você vê que desenho, só encosta, explode. É o que aconteceu com ele. Então, às vezes, a gente não entende, né, o processo, a trajetória. A gente só preocupa com o momento. Né? A gente só localiza ali naquele momento. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ela fala que... A Jurema Werneck, ela fala que cada silêncio ele é uma morte. Né? Então, se depois você fala do tempo também, que... Quantos? 2 minutinhos? 10? 10 não dá tempo. Então, assim, que quando né, o silêncio, o nosso silêncio, na questão da gente não falar sobre a saúde da população negra, é uma morte que acontece. Né? Mas quando não ocorre a morte, é um sofrimento muito grande. Porque as pessoas, elas chegam no... Eu lembro um dia que meu menino estava passando mal, cheguei na UPA com ele, e tinha uma senhora, né, sentada nas cadeiras, só tinha 2 cadeiras e estava do lado dela. Então eu cheguei, ele não estava bem, falei, senta, né, que eu vou lá preencher a ficha. A hora que ele sentou, ela se levantou e ficou em pé. E ficou assim. Eu, de longe, eu vi, mas eu falei, ai, meu pai, ele vai começar, né? A pessoa nem na doença a gente, né, tem sossego. E aí, tô lá, fiz a ficha dele tudo, voltei e sentei. Aí eu sentei, ficou vazio, mas ela não levantou, ela não sentou mais. E aí ela começou a andar para lá e para cá. Ai, é duro a gente vir em SUS, viu? Que a gente conhece, e ela falava alto para mim ouvir. Que a gente encontra de tudo nesse SUS. A gente encontra de todo mundo. Ai, meu Deus, como eu queria ter dinheiro para me pagar um serviço privado para mim e não tratava. Eu olhei para ela e falei assim, mas a senhora está incomodada com o quê? Não estou incomodada com nada, não. Eu falei, não, tá, a senhora está falando alto, a senhora está incomodada. Aconteceu alguma coisa? Não, imagina. Eu falei, então, a senhora não está cansada de ficar sentada? Em pé? Senta. Aí ela ficou meio assim, não quero sentar, não. Eu falei, a senhora está doente? Ou a senhora está de acompanhante? A pessoa está lá dentro, a senhora está esperando? Não, sou eu mesmo, estou doente. Eu falei, então, mas se a senhora quiser que eu levanto, a senhora pode sentar, né? Mas ele está doente, ele vai ficar sentado. Ele não vai levantar. E aí ela entendeu o que eu estava querendo dizer. E aí ela, muito sem graça, ela sentou. Ela sentou e ficou quieta, parou de ficar resmungando. Aí quando ele entrou, aí eu entrei junto com ele, passamos ali pelo primeiro atendimento e depois entrou lá para dentro. Aí na hora que eu voltei, e ele foi primeiro que ela. E eu lá de dentro estou escutando alguém, né, falando alto lá fora.
E a hora que eu entrei, a hora que eu saí com ele, porque o atendimento dele foi mais rápido, a hora que eu saí, aí ela virou e falou assim, aí, ó, qualquer um entra aqui e passa na minha frente. Eu falei, a senhora sabe quem que eu sou? Para falar que eu sou qualquer um? A senhora sabe quem que é ele? Para falar que eu sou qualquer uma? Ou qualquer um, ou ele que é qualquer um? Não. Eu falei, então. Não é porque a gente tem privilégio. Se a senhora olhar ali aquela tabela de emergência e olhar na cor da pulseira dele, ele vai entrar primeiro que a senhora mesmo, porque a emergência dele é primária do que a sua. Não tem nada a ver com a minha cor da pele, nem a cor da pele dele. Porque aqui, falei, as pessoas são atendidas primeiro, quem precisa de atendimento primeiro. Ah, mas eu não estou falando de cor. Falei, será? Aí ela ficou, ela sentou e ficou pensando. E aí eu fui embora, aí eu estava lá fora, aí antes eu chamei o Uber pra gente ir embora, aí antes de eu ir, ela chegou perto de mim e falou, moça, desculpa. Eu falei, por que você está me pedindo desculpa? Ela falou, não, eu entendi o que você falou e eu entendi, né, o que eu fiz. Ela falou, menina do céu, falou, minha mãe é da sua cor, como é que eu falo um negócio desse? Ela falou, meu pai, é o meu pai que ele é mais claro, né? Mas como é que eu te tratei assim? Eu falei, por quê? Eu falei, porque o racismo ele é naturalizado em nós. Eu falei, você foi ensinada a desprezar. E ela falou, mas... Eu falei, você se parou para pensar, porque é como se você estivesse desprezando a sua mãe. Então, para pensar. E aí eu falo para você, a gente está num lugar que trata de saúde. Como é que eu estou saindo daqui? E olha que não sou eu a doente, quem estava mal era meu filho. Mas será que eu não vou sair um pouco mais doente do que ele? De ver o jeito que ele foi tratado? Aí ela, desculpa, e saiu. Então, assim, às vezes a gente tem que entender que quando a gente fala em saúde da população negra, a gente está falando da saúde da população. Se Barretos tem 48 mil pessoas que se autodeclaram pardas hoje, né, e há 10 anos, vamos por 12 anos, 13 anos atrás, né, eram 36 mil, então 8 mil pessoas elas tornaram a ter uma consciência maior para entender que ela faz parte dessa população. Então, se você faz parte dessa população, você também faz parte tanto dos direitos quanto dos deveres. E também sofre, né, tudo o que é relacionado a políticas públicas. Então, eu também sou conselheira do Conselho de Igualdade Racial, era isso que eu estava esquecendo. Eu sou conselheira do Conselho de Igualdade Racial daqui de Barretos. Então, e no Conselho a gente trata de políticas públicas. Políticas públicas para a saúde, políticas públicas para a educação, políticas públicas para o desenvolvimento econômico, políticas públicas para os jovens, para os idosos, para as crianças negras, pretas e pardas. Porque quando a gente fala em população negra, são crianças pretas e pardas. Quando a gente fala de um assunto relacionado à população negra, são pretos e pardos. Mesmo que você tenha o cabelo mais liso, o nariz mais fino, mas você faz parte dentro da população negra. Então, tudo que fala do negro, ele também reverte a você. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas dá para disfarçar, dá para falar que eu não sou preto. Né? Porque eu tenho o cabelo melhorzinho, tenho o nariz mais fininho, tenho a boca tão grossa. Mas quando você chega nos lugares para ser atendido, o olhar que vão te ver, né, é de pessoa parda, de pessoa preta. Então, é pessoa que está dentro da população negra. Então, tudo que a gente fala relacionado a isso também te afeta de algum modo. Né? E se te afeta, né, então que seja um afeto positivo.
né, que seja um afeto que desenvolva, né, que leve nós a um patamar de equidade de direitos, né, para que nós possamos entender que quando a gente fala em saúde, né, a saúde ela envolve muitas coisas. Porque se você não estiver bem, você não vem para a escola. Se você não estiver bem, você não estuda direito. Se você não tiver, né, uma boa saúde, você não consegue desenvolver no trabalho, né, você não consegue fazer uma boa prova. Então, a saúde, ela envolve tudo. Mas o tratamento que a gente precisa de políticas públicas também. Bom, vou terminar com uma frase da Elza Soares, que eu gosto muito da música, né? Eu não vou sucumbir. Quando eu falo eu não vou sucumbir, é porque a gente não se dobra, né, a aceitar, né, tudo de mão beijada. Tudo pronto. Muita coisa a gente vai ter que elaborar. A gente vai ter que pensar. E a gente usa a nossa voz, a minha voz, para a gente dizer o que se cala. Né? Bom dia para todos. Obrigada. Bem, agora a Eduarda vai ler algumas perguntas que vocês trouxeram. E se teve mais alguma dúvida... Calma, homem. Se teve mais alguma dúvida, pode levantar a mão, pode perguntar, tá bom? Fique aqui. Uma pergunta foi: existe diferença entre a violência nas mulheres e violência mulheres negras? É isso? Massa, muito bom. Legal a pergunta. Igual eu estava dizendo, né, agora mesmo. A gente também tem essa... É óbvio que quando a gente pensa na prática... Quer que eu fique na frente ou não? Para não dar... Tá bom aqui? Quando a gente pensa na prática do nosso trabalho, a gente tem que olhar para a mulher que está sofrendo, né? Então, a mulher que está sofrendo violência... é a única, né? Enfim, eu tô ali cuidando dela, pode ser branca, classe média, alta, no CRAN, a gente tem todos os espectros de mulher, a gente tem empresárias, tem profissionais liberais, tem mulheres em vulnerabilidade, é enorme, né? A variedade de classes sociais e culturas. E aí a gente atende aquela que está em sofrimento, e às vezes a que está em maior risco, no momento, por exemplo, hoje, né? A Carla, minha companheira, está aqui, enfim... A gente tem, às vezes, uma mulher hoje classe média, numa situação legal, mas que não quer perder as condições de renda, de moradia, de bens, e permanece numa relação, e aí tem alto risco, né? E riscos até de feminicídio, a gente tem alguns casos. E, às vezes, pode ser que seja uma mulher branca, classe média, enfim. Então, nesse ponto... a gente vai atender aquela que está sofrendo e fazer as ações específicas naquele momento, planos de segurança, articulação com a rede, pensar em familiares, rede de apoio e tal. O que a gente fez aqui hoje foi falar mais no coletivo, no geral. Na individualidade, o sofrimento é o mesmo, a gente vai acolher igualmente todas as mulheres que nos procurarem ajuda. O que a gente está trazendo mais aqui é talvez uma concepção desse recorte da mulher negra e qual que era o perfil desse do CRAN. Existe algumas vulnerabilidades que incidem sobre elas. E aí, quando a gente fala da questão da mulher negra, por exemplo, quando ela pede uma passagem para ela voltar lá para o Nordeste, é uma complexidade gigante. Eu tenho que achar um lugar para ela morar aqui em Barretos, que às vezes ela não tem ninguém. Eu tenho que achar uma casa, agora a gente vai ter uma casa-abrigo em Barretos. Tem que achar um acolhimento, eu tenho que para ela e para o filho dela, passagem, articular em que lugar ela vai ficar. Às vezes a logística é gigante até chegar na cidade dela, lá no interior do Nordeste, a gente tem que fazer todo esse trâmite. Então, às vezes tem muitas complexidades que incidem sobre a mulher e às vezes ela não tem uma rede de apoio. Né? Então, são essas questões que eu ia trazer. Dessa complexidade do adoecimento, não fugindo do tema da saúde, que foi o que proposto aqui, que a gente adoece pela violência. Que nem, né, às vezes assim, a pessoa está com depressão, mas
a desigualdade, ou não ter renda, ou não ter emprego, viver no submundo. A gente, né, minha colega Carla aqui está me acompanhando, de uma mulher negra que a gente atende atualmente, sem rede de apoio nenhuma, sobreviveu a uma tentativa de feminicídio na cidade. Graças ao poder público, tudo que a gente fez, toda a articulação nossa, ela conseguiu alugar um lugar, ela recomeçou a vida dela e não voltou para o agressor. Agora, se a gente não tivesse todos esse poder público atuando, provavelmente ela teria voltado e estaria em risco de vida. Então, agora, para ela incide muitas questões, né? Tem essas vulnerabilidades suas. Então, respondendo, resumindo, é isso, né? No geral, a gente atende cada uma em sua particularidade, mas a gente está olhando para um coletivo. Bom, eu vou trazer um exemplo. Tinha uma senhora que ela... Uma senhora não. Ela está dentro dessa faixa de etário, 35 anos mais ou menos. Ela tinha um filho, né, e uma criança. E ela veio atrás do pai, porque ela não conhecia o pai. E a mãe dela falou que o pai dela morava em Barretos. E aí ela chegou em Barretos, né, foi recebida pela família, né, foi recebida muito bem pelas tias. E por destino, né, acho que um mês depois que ela chegou, conheceu ele conheceu os netos, ele faleceu. Do dia que ele faleceu, ela foi expulsa da casa. E aí ela não tinha para onde ir, não conhecia ninguém aqui, a família, né, desabrigou. E aí ela conseguiu, como ela era manicure, ela fazia a unha, e aí ela conseguiu um quartinho lá no Los Angeles, no bairro Los Angeles, e ela morava ali com os filhos. E estava passando muita dificuldade. E aí, pelo messenger do Conselho, né, de Igualdade Racial, ela entrou em contato comigo, e aí eu fui até ela para saber o que ela precisava. E ela queria ir embora. Então ela precisava de uma passagem de ônibus para ir embora. O dono da casa que ela tinha alugado estava assediando ela. A casa dela não tinha trava na porta, então ela tinha que pegar, para ela dormir, ela tinha que pegar a geladeira e encostar na porta para que ele não entrasse e tentasse abusar dela, porque ele estava insistindo, né, nesse assédio. A janela, muitas vezes a janela do quarto dela não tinha alguns vidros, então às vezes ela acordava de madrugada assustada com ele olhando ela dormindo. Ela foi na delegacia tentar fazer um boletim, ela não conseguiu, enfim, né, na época. E aí, aí quando ela entrou em contato comigo, eu falei, vai na assistência, ver se você consegue, né, essa passagem. E ela não conseguiu. E aí fomos atrás, fui atrás, não conseguimos de jeito nenhum essa passagem. Aí né, fizemos o movimento, a gente fez uma arrecadação, fizemos ali um rateio para a gente conseguir dar o dinheiro para ela comprar a passagem, comprar alguma coisa para ela, né, para ela voltar para casa, porque um dia antes, né, que eu fiz toda essa movimentação, né, o dono da casa falou que daquela noite não passava, que se ela não quisesse, né, o que ela não queria, ele ia conseguir. Então ela estava em iminente perigo. E aí fomos de novo atrás, mas não conseguimos. Mas é importante dizer que hoje o cenário é diferente. Não, né? sim, isso eu falando, naquela época. Então hoje tem o apoio hoje tem o CRAM, né, que a gente tem essa ponte. Então eu já mandaria ela para o CRAM e ali ela faria toda essa articulação e a gente conseguiria, como muitas mulheres estão conseguindo, voltar para casa. Naquela época, infelizmente, a gente não conseguiu pelos meios das políticas públicas, mas conseguimos pela mobilização da sociedade civil. Mas hoje o cenário, né, mudou, né, graças a essas interlocuções entre os poder público e os equipamentos também, né? E a melhoria no trabalho da assistência social. O racismo e o preconceito com mulheres negras existe desde qual era tempo? Você acha que esse tipo de tema, se fosse abordado há tempos atrás, seria diferente hoje? Repetir?
o racismo e o preconceito com mulheres negras existe desde qual era tempo? E a segunda é, você acha que se esse tipo de tema, se fosse abordado há tempos atrás, seria diferente hoje? Na verdade, esse tema ele é abordado há muito tempo. Né? Muito tempo. Desde a época da escravização. Por isso que houveram fugas e revoluções no Brasil. Às vezes as pessoas acham que a escravização no Brasil acabou porque a Europa mandou. Não, vocês têm que acabar e têm que eliminar com isso. Mas na verdade não, havia muitas rebeliões e revoluções no Brasil, tanto que o estado da Bahia, né, o Nordeste brasileiro, ele foi um dos primeiros a se emancipar. Então, antes mesmo, né, de 13 de maio de 1888, em 1859, na Bahia, com a Revolução da Conjuração Baiana, já tinha se abolido a escravização de pessoas. Luiz Gama era um dos precursores e ele rodou o Brasil de trem, né, junto com José do Patrocínio e junto com outros abolicionistas, para trazer essa ideia para os estados. O primeiro estado que ele aboliu, né, a escravização de pessoas foi a Bahia, o Maranhão, o Nordeste. Não sei se vocês já ouviram falar da Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos, o cunho dela era racial. Porque as pessoas estavam fugindo das fazendas e elas se aglomeraram numa cidade. E essa cidade se tornou uma cidade produtiva. E as pessoas não estavam... E os fazendeiros começaram a se reunir e cobrar do governo para que fizesse alguma coisa, porque eles estavam ficando sem empregados, né, sem pessoas escravizadas para trabalhar, estavam ficando, perdendo dinheiro, né, e eles estavam produzindo e vendendo, né, nas cidades, como se fossem feiras, como se fosse empreendedorismo. Se a gente pensar na lei do ventre livre, quando as crianças nasciam livres, as mulheres elas eram livres até os 7 anos de idade, mais ou menos. Quando a criança completava 7 anos, a polícia pegava essa criança e recolhia na delegacia. E aí a mãe, ela tinha 2 opções: ou deixar ela trabalhando ali naquele local, né, entre aspas, porque ele já tinha passado dos 7 anos, ou ela procurava sustentar os filhos. Então, como ela começou a sustentar os filhos? Lavando roupa para a casa grande, vamos dizer. Assim, então, ela fazia a lavação de roupa, ela que fazia o cuidado dos filhos, né, dos seus filhos, junto com os filhos ali das sinhás. Igual, por exemplo, na Bahia. A gente fala tudo na Bahia, tudo em Salvador, porque lá se iniciou, né, muito antes da gente pensar em Lei Áurea e em abolição de escravatura. Lá eles já estavam libertos há 30 anos. Então, as mulheres de lá, quando o que hoje é famoso, o acarajé, né, o tabuleiro da baiana, é porque essas mulheres que eram escravizadas, né, que elas começaram a empreender. Então, elas faziam doces, colocavam no tabuleiro e elas iam nas construções, iam nas empresas, nas indústrias, vender esse produto. Então, assim, o que a gente precisa não é falar de conscientização, né, antes. A conscientização ela sempre existiu, ela nunca deixou de existir. O que nunca chegou foi a informação para nós, principalmente na escola. Porque qual que era o lugar da população negra nos livros didáticos? Era na escravização. Era ali acorrentado, de cabeça baixa, né, preso no tronco, ou então, né, engatilhado, né, com aqueles presos pelos pés e pelas mãos. Então, essa era a noção que a gente tinha de escravizar. Eu era uma que me questionava muito quando eu via aquelas figuras. Eu falava, gente, não é possível que ninguém se rebelou. Não é possível que nunca existiu ninguém que fosse contra isso. Né? E realmente, quando eu só fui descobrir isso quando eu cheguei na faculdade, né, que aí eu fui fazer o curso de História. E aí eu fui fazer todo esse levantamento. Então, quando você começa a trazer as datas,
A primeira mulher alfabetizada no Brasil, a primeira pessoa alfabetizada no Brasil foi uma mulher indígena, Madalena Caramuru. Então ela casou com um fidalgo português e ele alfabetizou ela. E através dela, ela fez uma carta, mandou para o padre Manuel de Nóbrega na época, e ele entendeu, né, que ela pedia para parar com a escravização de crianças indígenas e crianças negras e da educação feminina. E aí quando o padre recebe essa carta, ele até, né, vai na corte portuguesa e tenta, né, trazer essa ideia, porque a maioria das mulheres que frequentavam o curso de catecismo o curso era formado por mulheres. E aí ela acaba não conseguindo, ele acaba não conseguindo, e aí só na lei da Corte Geral, em 1867, que se consegue pensar na educação feminina. Então, assim, o problema nosso não foi que a gente não teve conscientização. É que, na verdade, toda a história das pessoas negras foram omitidas da nossa educação escolar. Mas é isso. Gente, então, pelo horário, tá quase terminando. Eu quero que vocês tenham um pouco de compreensão no final, esperar elas terminar as últimas perguntas. Se o horário do intervalo bater, por favor, esperem sentados, não saiam desesperados. Espero elas terminarem e tem mais perguntas, depois elas vão responder, a gente vai achar um método de elas responderem vocês, que a gente não falou. Então, a primeira pergunta, eu vou fazer tem 3, eu vou fazer uma de cada, aí vocês respondem. A primeira é o que é DDM, a segunda é a situação socioeconômica da mulher, tem reação com a ocorrência de agressões. E a terceira, a necessidade de cotas racionais para pré-natais e tratamento de doenças. A necessidade de cotas raciais para pré-natais e tratamento de doenças. Das agressões, entendi. Ai, pessoal, desculpa, acabei esquecendo. É que a gente usa tão no dia a dia o termo DDM que a gente acaba esquecendo. A DDM é a Delegacia de Defesa da Mulher. A gente aqui em Barretos, no CRAM, a gente trabalha muito em parceria. Muitas mulheres que a gente recebe vêm da delegacia, que é o local, hoje, de uma delegacia especializada, né, no município, só para atender mulheres vítimas de violência. Então, uma mulher que vai ser atendida, ela por exemplo, o companheiro foi agredido à noite, a DDM vai estar fechada, ela pode ir no plantão, mas no outro dia é importante que no período comercial, das 8 até as 17, né, que funciona o horário dela, ela vá formalizar na delegacia especializada. Por quê? É um atendimento diferenciado, os profissionais que estão lá são capacitados especialmente para a violência contra a mulher, ela vai ter um cuidado, né, na hora de abordar a situação. Então, às vezes, esse cuidado não tem nas outras delegacias. Então, às vezes, a gente ouve o pessoal falando: nossa, fui maltratado na delegacia, me julgaram, falaram um monte para mim, me questionaram. E, às vezes, pode ser que ela não tenha sido atendida na delegacia especializada, né? Então, a delegacia ela é parceira do CRAM, né? O importante é dizer que o CRAM não é um puxadinho da delegacia, né? Não é vamos dizer, um braço. É um órgão separado, mas a gente recebe muitas mulheres que fizeram a denúncia lá da delegacia. Então, por exemplo, casos que a gente recebe. Mulheres que fizeram uma medida protetiva porque o companheiro, lembra que a gente falou lá na pesquisa que o ex-companheiro é o que mais não aceita a relação e é o principal agressor? Às vezes ele não aceitou e fica perseguindo ela, onde ele vai atrás, em redes sociais.
ameaça a vida dela, dizendo que vai matar ela ou os filhos se ela terminar. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que ir na Delegacia de Defesa da Mulher registrar uma denúncia e pedir uma medida protetiva, em que o homem ele vai ser, né, ele não pode se comunicar com ela nem por celular, nem chegar próximo, ele é impedido de ter esse contato com ela, né? E aí ela pode seguir a vida dela. Então a gente acha mesmo a medida protetiva, ela é muito importante, ela salva vidas mesmo. Sei que muita gente fala que não adianta nada, mas na prática, às vezes um ou outro caso a gente ouve mesmo, infelizmente, na TV. Mas no caso, a gente vê também muitos casos de mulheres que foram salvas pela medida protetiva. E isso ela consegue na Delegacia de Defesa da Mulher, né? Que a gente usa esse termo DDM. Tá? E a segunda, que era a questão da realidade socioeconômica, né? Se incide mais a violência. Eu acho que ela é o que a gente falou, que tem muito mais vulnerabilidade, se a gente for pensar, né? Então, que você tem com a questão do bairro, a dificuldade de acesso a trabalho formal, o estigma do bairro que a pessoa mora, a questão do tráfico. Eu vejo mulheres muito preocupadas com os filhos, né, no tráfico de drogas, e aí ela não consegue trabalhar tranquilo, imaginando que o filho vai estar numa situação. Então, essas situações de desigualdade social, de pobreza, de renda, aumentam a complexidade. Às vezes, essas mulheres não têm outras pessoas com quem ela pode contar. E aí elas estão sozinhas, né, cuidando dos filhos, preocupadas se ele vai ter um futuro, se está estudando, se não está, enfim. São muitos outros fatores que ela tem que pensar, né? Principalmente garantir comida na mesa, às vezes que nem isso é possível, né? Garantir dignidade para os filhos, e aí vem a violência do companheiro para... Qualquer país europeu, por que lá eles funcionam? Porque eles sabem que se é a maioria, se você vai desenvolver essa pessoa financeiramente, emocionalmente, né, na saúde, no trabalho, na cultura, você vai desenvolver o país. Então, por isso que lá é efetivo e aqui não. E aí, por que aqui a gente não efetiva isso? Por causa do racismo, né? Por causa dessa discriminação, por causa dessa segregação. As pessoas acreditam que, muitas vezes, eu já ouvi isso, volta para a África então, já que você gosta tanto da África. Gente, eu nasci no Brasil. Eu sou brasileira. Eu não sou estrangeira, né? Eu sou resultado de uma diáspora, mas eu nasci, vivi, meus parentes moraram aqui, então eu preciso me desenvolver aqui, não é em outro lugar. O que eu preciso, sim, é fortalecer a minha história, né? Fortalecer a minha autoestima, sabendo de onde eu vim, né? Por que eu cheguei até aqui. E por que a educação fez tanta diferença na minha vida? Porque quando a gente... Porque até então, quando eu não cheguei no nível superior, que a gente tem uma autonomia maior de estudo, porque a gente não tem muita autonomia, né, na educação básica, né, isso é fato, porque às vezes a gente tem professor que a gente não pode nem contestar o que ele fala, às vezes a gente não pode nem perguntar... ou tirar uma dúvida, né? Porque acha que a gente está querendo tumultuar a aula, porque eu já ouvi isso também. Então, assim, e aí a gente não tem uma educação baseada, né, no diálogo, mas na transmissão de conhecimento. E aí esse conhecimento ele também fica restrito e limitado ao professor. Não vou para um professor não, que eu sou professora também. Mas tem um sistema acima de nós que nos obriga a escolher o que a gente vai passar para os alunos ou não. E aí é isso que a gente tem que mudar, o sistema que está acima de nós. Então o sistema nacional ele precisa de uma reformulação. Mas não é uma reformulação para colocar em caixinhas, como aconteceu no ensino médio, né? Como separaram muitas áreas. Mas para ter essa interlocução, para que a gente consiga uma educação holística, né? Para que você consiga uma educação na prática, né? E não separar em caixinhas, eu vou tirar a filosofia, vou tirar a sociologia, porque eles não precisam pensar. Lógico que precisa, faz parte disso, faz parte do ser humano, né? Ser ou não ser, eis a questão. Então a gente, se quer ser ser humano, eis a questão, o que eu preciso saber?
né? O que eu preciso entender? Qual é o conhecimento que eu preciso? Qual é a informação que precisa que eu preciso buscar? Porque muitas vezes a gente precisa estimular o aluno também a buscar outros conhecimentos, a entender que o limite da sala de aula, né, ele não existe, né? Porque hoje ainda mais se tem celular, tem informação, então às vezes você não quer aceitar, porque a gente é um país conservador, a gente tem que entender isso também. Então, dentro desse conservadorismo que a gente precisa quebrar algumas amarras para a gente conseguir, né, diversidade, pluralidade dentro da escola, dentro da educação, da saúde e, enfim, né, dentro do país. E para concretizar, né, efetivamente a mudança. Obrigada. Bem, gente, queria agradecer a Ana Paula e a Fernanda por terem disponibilizado um tempo do dia delas para vir para cá, falar com vocês, né? E também queria agradecer vocês por estarem aqui participando com perguntas e, pô, uma salva de palmas para todos, né? Agora, se vocês quiserem ir para o intervalo, pode ir, gente. Obrigado.